Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos fazer essa leitura todos juntos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos repetir? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém. Convido você a ter um momento de oração silenciosa, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entendermos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Clame a Deus que fale. Deus sempre fala, mas muitas vezes estamos desintonizados, não estamos conectados com o Senhor. E precisamos que o Espírito Santo nos ilumine. Ore silenciosamente nesse sentido. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Por cada texto da Tua palavra que foi lida, cada cântico, cada hino, cada oração levantada a Ti, ó Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor, ó Pai, habita no meio dos louvores. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque foi o Senhor mesmo que nos concedeu um novo e vivo caminho, ó Pai, em Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque agora nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque agora não há mais nenhuma acusação contra os eleitos do Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor continua chamando pessoas de maneira irresistível. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor continua transformando a história de vida de muitos, ó Pai. De todos aqueles que se achegam, ó Pai, humildemente diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque Jesus Cristo vive para interceder por nós. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor continua fazendo ainda infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ó Deus, conforme o Teu poder que opera em nós. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque sabemos que hoje ainda, ó Pai, é o dia oportuno, ó Pai, para que mortos ressuscitem, ó Deus. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela oportunidade de celebrarmos no mês de maio o mês da família, Pai. Um mês onde podemos fazer uma reflexão sobre como temos gerido o nosso lar, ó Pai. Dá, ó Deus, que neste mês, nesta noite, ó Pai, possamos abrir mão dos nossos direitos e deixar que Jesus Cristo, ó Pai, seja o Senhor de nossas vidas, Senhor de nossos casamentos, Senhor de nossos relacionamentos, ó Pai. Que possamos ouvir a voz de Maria, Pai, falando para nós: fazei tudo o que Ele vos disser. Ó Deus, que Jesus cresça em nossas vidas, que possamos diminuir, ó Pai. Pai, que o Senhor encontre corações contritos, quebrantados nessa noite. Que o Senhor encontre corações cansados, ó Pai, sobrecarregados, que querem verdadeiramente ser aliviados pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Nós oramos com ações de graças, ó Deus, porque não é por nós, não é pela nossa força, ó Deus,
mas pelo teu Santo Espírito, ó Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é esse Espírito que tem transformado os teus filhos de glória em glória, ó Deus. E que seja assim, ó Pai, para a glória do teu nome nesta noite. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a família. O tema do mês é reconstruindo o nosso lar. Reconstruir o nosso lar, porque todos aqueles que já têm o seu lar, a sua casa, sabem que nós passamos a vida reconstruindo alguma coisa na nossa casa. Aqueles que já moram muito tempo em uma casa, se for recordar as etapas desta casa, vai perceber que algumas coisas voltaram ao lugar de origem. Fomos mudando e retornamos ao lugar de origem. E se quisermos reconstruir o nosso lar, nós também precisamos não inventar algo novo, mas precisamos voltar ao cerne da questão que tanto tem afligido. Quantas vezes nós não percebemos, mas nós vamos afastando do nosso marco de fronteira. Almir Klinker, quando ele fez a volta ao mundo velejando, perguntaram para ele sobre qual era o maior perigo que ele enfrentou ao navegar. Se eram as grandes ondas, o que foi? Ele falou assim, não, o perigo não eram as grandes ondas, porque as grandes ondas a gente estava sempre atentos àquelas ondas grandes que nós enfrentávamos. Mas o grande perigo eram as pequenas ondas, que pareciam não nos fazer mal, mas sem que percebêssemos, as pequenas ondas iam nos tirando da nossa rota. Assim também na palavra de Deus é verdade. As questões maiores, nós estamos sempre alertas. Nós falamos, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Mas as pequenas ondas, nós falamos assim, não, isso aí é fácil, eu posso passar por cima, que não vai me fazer mal. Mas quando nós menos nos percebemos, nós estamos longe do ideal de Deus para a nossa família, para o nosso lar. Dessa forma, nós começamos no primeiro domingo de maio falando sobre a necessidade de você alicerçar a sua família na palavra de Deus. Final do Sermão do Monte, Jesus, capítulo 7, final do capítulo 7, ele diz: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento, deu com um ímpeto sobre a casa e ela não caiu, permaneceu firme. Mas quem ouve e não as pratica, é comparado com alguém que construiu a sua casa sobre areia. Veio as mesmas dificuldades e foram grandes as ruínas daquela casa. Assim sendo, nós pregamos a primeira mensagem no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, onde aprendemos que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E para amarmos a Deus de todo o nosso coração, nós precisamos guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Quem ama a Deus de todo o coração, guarda essas palavras no coração. E quem ama e guarda essas palavras, eles ensinam aos seus filhos essas palavras. Muitas vezes nós temos falado que é difícil criar os filhos na disciplina e a admoestação do Senhor. Mas será que nossos filhos têm percebido em seus lares pais e mães tementes a Deus, que amam a Deus acima de tudo e que guardam verdadeiramente a palavra do Senhor no seu coração, que medita nessa palavra dia e noite, e como consequência desse amor que parte de um conhecimento da revelação de Deus, ensina ao seu filho, e como ensina ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Mais de uma vez, alguém falou assim:
fulano tem dificuldade de ensinar, discipular seus filhos. É um engano. Todos nós discipulamos os nossos filhos. A questão é que muitas vezes nós discipulamos maus. Nós somos exemplos sempre. Nem sempre somos bons exemplos. Tem um vídeo na internet, criança vê, criança faz. É triste, mas a maioria das reclamações que nós ouvimos dos pais, isso até dos meus, tenho falado que eu tenho apanhado muito esse mês aqui, o que os pais reclamam dos filhos, nós vemos nos pais. Às vezes, os pais reclamam que os filhos não obedecem aos seus pais, mas os filhos não veem os pais obedecendo àqueles a quem eles devem o respeito. E sempre nós estamos ensinando. Domingo passado nós estudamos os versículos anteriores. Maridos, amai vossas esposas. Esposas, sede submissas aos vossos maridos. Como é difícil e como nós queremos que os nossos filhos obedeçam a palavra de Deus se nós não obedecemos a palavra de Deus. Como nós não atentamos para a necessidade de, em cada situação que nós estivermos vivenciando, nós podemos ter a certeza de que estamos fazendo aquilo e ensinando aos nossos filhos. Agora, hoje, versículos 20 e 21. Nós vamos estar vendo o ensino de Deus para o relacionamento de pais e filhos. É interessante que Paulo está escrevendo aqui para a igreja do Senhor. Não está escrevendo para quem não é servo do Senhor. Agora, a palavra de Deus é bênção para quem quiser receber essa palavra como palavra de Deus. Versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Merece um aleluia, glória a Deus. Já pensou? Os filhos em tudo obedecer aos vossos pais? Já pensou, Rose, como é que seria? Pai e mãe falou, está falado. Vou repetir o texto. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que não é algo que Paulo está colocando como uma sugestão, mas assim como Deus criou o homem como cabeça, como Deus criou a mulher como auxiliadora, Deus colocou os pais como aqueles que são responsáveis para gerir, para educar, para criar, para ensinar os seus filhos. Não há espaço aqui para olharmos esse texto e falar assim: filhos, obedecei a vossos pais quando você concordar com seus pais. Há um bom tempo atrás, bom tempo mesmo, eu estava dando aula na UPA e uma adolescente falou assim: eu obedeço a minha mãe quando ela me convence que ela está certa. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus está falando: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender que obedecer a Deus, seja nas coisas maiores ou nas coisas menores, seja naquilo que nos traz alegria ou seja naquilo que nos traz dificuldade de obedecer, nós precisamos ouvir Deus falando que isso é justo no Senhor. Filhos, em tudo obedeceis, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Não há como alguém não obedecer ao seu pai e achar que está indo bem diante de Deus. Se nós quisermos agradar a Deus, quisermos ter uma confissão de fé como alguém que teme a Deus, eu preciso entender que a obediência aos pais é diretamente proporcional ao meu relacionamento com Deus.
Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Jesus está falando que Deus deu um pai para mim e para você. Todos nós temos pais. Todos nós precisamos ouvir os nossos pais. E é interessante que esse texto não está falando, filhos, obedecei até uma certa idade, obedecei enquanto você for criança, adolescente, jovem. Quantas vezes nós achamos que, porque agora eu casei, eu não preciso de obedecer, não preciso honrar os meus pais. Em nome de Jesus. Seja você um filho que ainda tem que ser conduzido pela mão, seja você um filho que já começa a dar seus primeiros passos, nós precisamos fazer uma reflexão que nós somos criados por Deus, nós não somos robôs, todos nós temos pais e precisamos, em nome de Jesus, obedecê-los. Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Parece que Paulo vai lendo aqui os mandamentos e daqui a pouco chega o quinto mandamento e ele fala assim, esse mandamento aqui é diferente. Filhos, obedecei a vossos pais, honra pai e mãe, é diferente. Ele tem uma promessa entre todos os mandamentos. Nós precisamos, em nome de Jesus, obedecer, honrar pai e mãe. Como eu posso honrar alguém? Eu preciso saber se eu honro meu pai ou a minha mãe, se eu os obedeço, quando eu os trato com dignidade, quando eu os trato com respeito, quando eu os trato com bondade. Como eu posso tratar mal o meu pai ou a minha mãe se eu tenho uma experiência com Deus? Pastor, mas o senhor não conhece a mãe que eu tenho. O senhor não conhece o pai que eu tenho. O senhor não conhece os males que os meus pais me trouxeram. Em nome de Jesus. Porque eu preciso honrar, em primeiro lugar, o meu pai e a minha mãe. Porque, em primeiro lugar, é o primeiro mandamento com promessa. Se você quiser se dar bem nessa vida, quiser receber a bênção de Deus, você precisa ter certeza de que Deus está vendo você honrar o seu pai e a sua mãe. Deus está vendo como você obedece o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te deu. Essa é a promessa, para que te vá bem, para que você possa desfrutar uma vida longa sobre a terra. Em nome de Jesus, eu preciso honrar, eu preciso entender que quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu vou ter alguém que constantemente vai estar me apoiando, vai estar preocupado comigo. Meus irmãos, prestem atenção, se o pai e a mãe, mesmo nós sendo rebeldes, o pai e a mãe cuidam de nós, o pai e a mãe não nos desampara. Percebam a bênção que nós teremos quando os honramos, quando os obedecemos, algo constante. No final você vai ter uma vida melhor. Como eu posso honrar os meus pais? Às vezes, até uma certa idade é mais fácil você estar obedecendo. Daqui a pouco você cresce, você já se acha independente. Eu posso honrar o meu pai permanecendo ao lado deles, separando um tempo. Eu sei que temos uma agenda corrida, mas como é honroso você separar o dia na sua agenda para ir lá na casa da dona Alzira, na hora do almoço, Wesley. Vai lá, eu preciso honrar minha mãe. Permaneça ao lado de seus pais, visite, ligue, perdoe os seus pais. Quantos relacionamentos têm sido abortados? Porque nessa relação de pecadores, justificados pela graça em Jesus, não há como o pai acertar. Sempre. Vai chegar um momento que o pai vai errar.
E isso muitas vezes traz sequelas, mas somos perdoados por Deus e precisamos perdoar como somos perdoados. E isso é imperativo no relacionamento de alguém que obedece ao seu pai, alguém que honra o pai e a sua mãe. Você precisa perdoar. Perdoe os erros do passado, siga em frente. Não porque você ignora os erros, mas porque você sabe que não há espaço para mágoa, para ressentimento em alguém que confessa a Jesus como Senhor. Se nós quisermos reconstruir o nosso lar, quisermos ter a nossa vida, o nosso lar construído e edificado sobre a rocha que é Cristo Jesus, eu preciso dar um jeito. Eu preciso resolver no coração colocar em prática aquilo que Deus tem mandado eu e você fazer. Mas e se os nossos pais não são crentes? Honre. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Trate com dignidade, respeito, demonstre bondade. Não se preocupe se alguém te decepcionou num momento importante, porque vai tratar com Deus. Mas nós precisamos expressar o nosso relacionamento de comunhão em obediência à palavra de Deus. E nesse mês do lar, a palavra está falando: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Nós cantamos o hino, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, e temos exaltado o nome do Senhor através de vários cânticos. Exalte a Deus se humilhando diante da palavra de Deus. Faça e refaça as pazes, mesmo que quando os pais pecam contra nós. Nós precisamos entender que cada erro do próximo é uma oportunidade de viver o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, onde não é mais pelo que eu faço, não é mais pelo que fizeram comigo, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Dona Neuci falou na aula que ela deu: você quer entender o que é amor? Vai à cruz do Calvário. Jesus morrendo na cruz do Calvário por pessoas que não mereciam o menor afeto, pessoas que não receberam, pessoas que foram indiferentes com eles. Versículo 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. É triste, meus irmãos, mas a palavra de Deus, ela é igual a um sonar, ela sente e percebe áreas que vão conflitar. Quantas vezes, afetados pela queda, os pais começam a abusar da sua autoridade. Os pais começam a querer testar até onde o filho é submisso, até onde ele pode humilhar o filho, até onde ele pode provocar que o filho vai continuar amando, honrando. Isso é uma insegurança espiritual, porque se nós entendemos e estamos criando a nossa família na presença do Senhor, partimos do pressuposto que nós somos autoridade na família e que os nossos filhos, eles entendem que devem obedecer aos seus pais. Nós não precisamos ficar testando, não precisamos ficar provocando, não precisamos ficar mostrando quem é quem dentro do lar. Não provoqueis os vossos filhos. Essa é a ordem de Deus. Não irritem os filhos, não deixem seus filhos frustrados, não desencorajem seus filhos a respeitarem, a honrá-los, não sobrecarreguem seus filhos. Como é triste perceber que às vezes os filhos são sugados numa tentativa de demonstrar quem manda mais dentro do lar. Em nome de Jesus. Pais, não irrite,
Deus te colocou como alguém que tem verdadeiramente autoridade. Não significa que nós que temos autoridade sobre os filhos somos perfeitos. Nós que somos pais muitas vezes erramos, e quando entendemos a graça do Evangelho, nós entendemos que não há porquê termos vergonha de dizer que muitas vezes temos criado e ensinado de maneira equivocada os nossos filhos. Os nossos filhos não aprendem, muitas vezes, conosco a pedir perdão, porque nós gerimos o nosso lar como alguém que não erra, como alguém que não pode voltar atrás, como alguém que não tem coragem de aceitar que há uma possibilidade. Eu me lembro que eu estava em Campinas, e encrenquei que o Paulinho tinha que estudar a Bíblia num determinado horário. E o Paulinho queria estudar em outro horário. Mas aí, encrenquei. Aí o Paulinho foi e falou assim: pai, para a paz do nosso lar eu vou estudar agora. Como aquilo me chocou. Ele poderia estudar em outro horário. O que ele não poderia era deixar de estudar a Bíblia. Para o filho chegar e falar: para a paz do nosso lar, eu vou estudar agora. Significa que o diálogo não está acontecendo. Nós estamos perdendo o foco do que é importante. Muitas vezes nós temos desencorajados os nossos filhos a nos obedecerem, a seguir os nossos conselhos, porque perdemos de vista o que é importante. Nós precisamos educar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Nós precisamos entender que Deus não nos dá uma autoridade descontrolada, uma autoridade ditatorial onde não há mínima possibilidade de um diálogo e de uma negociação. Não é isso que significa. Não significa também que nunca aquilo que os pais pedem vai irritar. Muitas vezes nós vamos irritar os nossos filhos. E bendita irritação que nós vamos ter com os nossos filhos. Porque nós sabemos, temos mais experiências, conseguimos ver aquilo que os nossos filhos não veem. Disciplina irrita muitas vezes. E aí, meus irmãos, pais que não têm sabedoria também, querem ser amigo dos filhos. Não conseguem vencer o medo de irritar os filhos. Precisamos ter um equilíbrio, moderação, bom senso, não viver irritando os filhos, mas saber que se há um momento onde não dá para negociar, que o filho se irrite, mas que obedeça, porque nós sabemos o que é mais importante. Não significa que você nunca vai fazer algo que irrite o seu filho. Disciplina irrita. Nós precisamos fazer aquilo que Deus tem feito, tem nos ensinado a fazer. Será que como igreja, será como povo de Deus que quer reconstruir o nosso lar, será que nós verdadeiramente estamos dispostos a guardar a palavra de Deus no coração, amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma? Será que estamos verdadeiramente guardando a palavra no coração e estamos ensinando os nossos filhos, estamos ensinando aqueles que estão à nossa volta? Será que como igreja que quer reconstruir o seu lar, já entendemos que as mulheres têm o papel de submissão, papel de auxiliadora, e o marido precisa sim ser o cabeça, aquele que lidera? E quantas vezes a mulher quer ser liderada, mas o marido não levanta da cadeira para liderar, para que a mulher o siga? Nós precisamos em nome de Jesus. E será que nós, nesse conhecimento da palavra, já não preocupamos tanto com a liderança, mas amamos a nossa esposa? A palavra de Deus diz: maridos, amai as vossas esposas. E agora, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque é grato diante do Senhor. Eu quero agradar a Deus, eu quero celebrar este Deus que me amou. Eu preciso viver de maneira
que honre e glorifique o nome de Deus. E como, meus irmãos, eu tenho provocado? Quantas vezes nós, como pais, temos sido egoístas, valorizamos mais a nossa carreira, valorizamos mais os nossos passatempos, valorizamos mais aquilo que nos dá mais prazer do que os nossos filhos. A velha história do filho que pergunta ao pai: pai, quanto é o seu tempo? E o pai fala para o filho quanto ganha lá, faz o cálculo, e ele pega o dinheiro e quer comprar o tempo do pai, porque o pai tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o filho. Muitas vezes nós estamos desanimando os nossos filhos, vivendo de maneira egoísta, de maneira insensível, não percebendo que problemas que nós consideramos pequenos são grandes necessidades dos nossos filhos. Às vezes tem filhos que imploram por um abraço, por um afeto, e nós não o fazemos. Quantas vezes nós provocamos a ira aos nossos filhos quando cobramos deles coisas que não fazemos? Cobrar o que não fazemos. Nós precisamos estar sempre atentos diante daquilo que falamos. Quando nós falamos mal com a esposa ou com o esposo, quando falamos mal da esposa, quando falamos mal do esposo, nós estamos dando exemplo para que os nossos filhos falem mal de seus pais, falem mal de suas lideranças. Às vezes não percebemos, mas criticamos na frente de nossos filhos o professor de doutrinas. Aquele cara não sabe nada. E os filhos vão e fazem a mesma coisa. E depois nós não sabemos por que os nossos filhos não têm mais prazer em estar na casa de Deus. Quantas vezes nós criticamos os professores da escola secular, e não entendemos por que os nossos filhos não os respeitam. É o que nós temos feito. Muitas vezes impomos regras e normas que nós não submetemos. Falamos com os nossos filhos: o tempo é esse para a internet, o tempo é esse para a televisão, e nós mesmos não ensinamos. Quantas vezes nós ensinamos o respeito, mas temos passado por cima de regras, de leis e N coisas. Quantas vezes nós provocamos os nossos filhos quando não temos coragem de confessar as nossas fraquezas? Quantas vezes nós mostramos algo para os nossos filhos que eles sabem que não o somos? E quantas vezes, se nós ouvíssemos Deus falando aqui: pais, não irrite os seus filhos para que eles não fiquem desanimados, nós teríamos a humildade de falar: eu preciso melhorar nessa área. Vamos orar comigo, meu filho. E isso ia valer mais do que 1000 palestras, se nós, como pais, tivéssemos essa humildade. Colocar padrão de perfeição, quando a única perfeição é Cristo Jesus. Precisamos elogiar mais e criticar menos. Precisamos deixar de ser ranzinzas. Muitas vezes nós não sabemos, e eu tenho falado aqui, que eu tenho falado isso para mim, nós não sabemos elogiar, só vemos o ponto sujo. E não percebemos as qualidades. Quantas vezes nós temos tirado toda a autoestima de nossos filhos, quando não incentivamos, quando não elogiamos, porque achamos que se elogiarmos, eles vão relaxar. Em nome de Jesus, pai e mãe, precisamos mostrar compaixão. Pai e mãe, nós precisamos deixar de competir com nossos filhos. Não há como o pai ganhar ou perder do filho. Filho ganhando ou pai ganhando, todos estão ganhando.
Eu jogando War com o Paulinho, eu não perdia um. Terrível. Gente, se Deus não operar uma transformação na nossa vida, se Deus não iluminar o nosso entendimento, nós vamos esquecer de que nós temos colhido aquilo que nós temos plantado. E precisamos, como pais, ser lembrados pelo Senhor, que nós precisamos mudar a nossa vida se quisermos que os nossos filhos mudem suas vidas. Nós precisamos não provocar os nossos filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Precisamos descobrir quem os nossos filhos são. Nós não conversamos, não saímos com os nossos filhos. Não sabemos que série eles estão assistindo, que música eles gostam, quais são os seus sonhos. Nós temos o nosso sonho. Nós estamos cansados. Nós precisamos, em nome de Jesus, rever, chorar, lutar pelos nossos filhos. Nós precisamos, em nome de Jesus, perceber que o Evangelho de Deus é o poder do Senhor. É um poder que é tão maravilhoso que Jesus fez grandes coisas e algumas ele falava, não conta para ninguém não. Essa palavra é tão poderosa que Jesus chamou pessoas que não eram capacitadas a levar o Evangelho, chamou pecadores. Porque, meus irmãos, em nome de Jesus, nós somos vasos de barro. Mas o poder de Deus que habita em nós, ele transforma a realidade do nosso lar. Ele transforma a realidade da nossa vida quando nós ouvirmos aqui, filhos, podem obedecer, obedeçam. Pais, não irritem, amem seus filhos. Não importa como chegamos aqui nessa noite, como os nossos lares estão nessa noite. O que importa, meus irmãos, em nome de Jesus, é o que faremos com aquilo que Deus tem falado a cada um de nós. Em nome de Jesus, nesse mês, nós estamos falando que a palavra de Deus precisa ser a base do nosso lar. E essa palavra de Deus, que é a base do nosso lar, tem que mudar, tem que incentivar-nos a viver de uma maneira diferente, pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos, toda vez que ouvirmos a Deus, precisamos entender que temos uma chance de fazer uma reflexão e de mudar a nossa atitude. Essa mensagem é para cada um de nós que temos falhados, através daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. Cristo é o único que não falha. É Ele que nós precisamos ouvir. Nós precisamos dessa mensagem. Não é aquele irmão que não está aqui, não é aquela outra pessoa, mas essa mensagem é para mim e para você. Como filhos, nós todos somos. Precisamos aprender a pedir perdão aos nossos pais. Precisamos pedir perdão a Deus porque não obedecemos e não honramos como deveríamos honrar. Precisamos pedir a Deus força e coragem para nos arrependermos diante de nossos pais. Precisamos mostrar para os nossos filhos que há um Deus que reina em nossas vidas. E como filhos, precisamos fazer isso sem culpa, porque estamos debaixo da graça de Deus. Graça que nos acolhe, graça que nos capacita, graça que nos enviou Jesus Cristo, de maneira que eu e você não estamos sozinhos nessa caminhada. Essa caminhada de reconstrução do lar, não a caminhada pela força, mas a caminhada pelo poder de Deus, que pode e quer transformar cada um de nós.
Peça perdão a Deus, porque muitas vezes temos sido tentados a desistir dos nossos filhos, que muitas vezes estão rebeldes. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a outros pais que têm experiência para que você invista mais naqueles filhos que estão demandando mais esforços. Peça a Deus para que nos ajude a ser pais e mães, que protege, que ensina e que incentiva para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.